Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do Cristo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas afetivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse livre e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida aqui. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. A mensagem de hoje lida pelo Tasso foi uma mensagem que eu gosto muito disso, sabe? Porque a gente está vendo, por exemplo, isso aqui que a fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos nossos filhos, cujo por dentro advém do fato de não lhes opor existência. A gente viu fraqueza moral bastante. A gente vai ver um pouco, já vimos sobre o descuido, mas vamos ver um pouco mais sobre o descuido. E é interessante a coisa, sabe? Porque a gente vê que sobre o descuido você tem a negligência, a imprudência e a independência. E quando a gente estuda isso, você tem que entender que é como uma frase que a irmã falou aí, sabe? O bom pregador não se dá certo com um bom servidor, com um mau servidor. Você tem que ser bom pregador e bom servidor. Eu já falei para vocês, quando eu cheguei aqui na cidade, no mesmo ano que eu cheguei, eu fui assistir uma palestra em São Paulo com o professor Felício, ele é anestesista, foi preceptor quando eu era residente. E era sobre a organização da Unimed. E ele começou a palestra dizendo assim, sabe? O bom cooperador, o bom cooperado, ele é bom pai, ele é bom filho, é bom esposo, é bom amigo, ele é bom irmão. Porque não existe um bom cooperador, um bom cooperador, aquele que participa da cooperativa, sendo um mau esposo. Ele vai ser também um mau cooperador. E eu achei aquilo interessante, sabe? Porque aquilo estava de acordo com o que eu tinha estudado tudo dentro da doutrina espírita. Eu fiquei muito feliz de assistir aquilo. Então, quando a gente fala esse negócio de descuido que a gente está estudando, e olha, é como ele diz aqui, a única coisa mesmo que vai fazer com que a espiritualidade inferior ganhe acesso até você. Eles vão fiscalizar em tudo, sabe? Não é só você ter o cuidado com o seu corpo. Não é só você ter o cuidado com a sua família. Nem é só ter o cuidado no meio socioeconômico. No livro Obras Póstumas de Kardec, lá Kardec explica a respeito de expiação, que a pessoa passa aqui na Terra por 3 níveis de grandes expiações. Expiação dele com ele mesmo, dele com a família e dele com o meio social. E ele diz que tem muita gente que é muito bom com ele mesmo, até é bom com a família, mas está penado no meio social, porque é lá que ele se comprometeu. E se comprometeu por quê? Porque foi descuidado. Ele pode até ser bem do ponto de vista social, pode ser bem com a família, mas em relação a ele mesmo, isso é um descuido total. Então a gente tem que entender que nesses locais que a gente está passando por provas e expiações,
representa descuidos que a gente teve de encarnações anteriores. E não tenha dúvida, porque se foi problemas que eu tive de encarnações anteriores e eu fui descuidado, eu com certeza feri pessoas que estavam lá. E eu não sei, e acho muito difícil, que todas as pessoas que eu tenha ferido tenham me perdoado. Com certeza não. Com certeza eu tenho algumas que ainda ficaram com um livro assim, travado na garganta, e que querem ter uma satisfação até hoje. Elas vêm provar para nós mesmos se a gente realmente mudou ou não. Porque elas querem também que a gente padeça pelo descuido conosco do que a gente causou nela. Então entenda que isso aqui é uma janela aberta sempre, sempre, para que os nossos desafetos do homem, como ele fala aqui, a fraqueza e descuido dos produtos são exclusivamente. Então, entenda, se você está sentindo alguma influência negativa, exclusivamente veio por causa disso aqui, ó, orgulho, fraqueza e descuido. Não tem boca, não tem outra coisa não. Não tem. Então daí a importância da gente estudar isso, sabe? Porque a gente fica falando muita coisa, negligência, tretetê, imprudência. Entra por aqui, sai por aqui. A pessoa, ele não traz o entendimento para ser compreendido dentro dele. Ele acha que aquilo ali já não faz mais parte dele, ele acha que ele não está naquele meio. E se está, ele acha que não está causando mal nenhum para ninguém, sabe? O que é um engano muito grande. Porque as pessoas que acham que estão desse jeito e que não estão causando mal para ninguém são pessoas que já estão fascinadas. Vivem de ilusão. Toda vez que eu estou vivendo de uma ilusão, eu sou uma pessoa fascinada. Toda vez em que a minha vontade está no caminho equivocado da vida e eu estou gostando daquilo, eu sou uma pessoa fascinada. Então, a gente tem o dever de estudar isso com uma certa profundidade. Porque não adianta a gente ficar olhando, falando, e a coisa ficar só na superfície e não está acrescentando nada dentro de nós. Então, você pergunte a você mesmo, você está dando a devida atenção para você? Você com o seu corpo, você com a sua individualidade que você tem, você está dando a devida atenção aquilo que está ao seu alcance fazer, e que muitas vezes você não está fazendo, e você sabe que deveria fazer, mas não está fazendo. Você sabe que está dando a devida atenção àquilo que você se comprometeu com você mesmo a realizar, e você não está realizando. Você já parou para pensar isso? Quantas vezes, e eu costumo falar isso sempre, né? Porque faltar estudo e reunião na casa espírita, todo mundo arruma desculpa. Todo mundo arruma, sabe? Mas será que essa desculpa está justificando? Porque uma coisa é eu ter uma explicação, outra coisa é eu ter uma justificativa. Justificativa é fazer o que é justo. Justo é fazer o que é honesto. Será que está? Eu costumo dizer sempre, sabe, que para faltar a casa espírita falta mesmo. Agora, para faltar o emprego, que vai faltar o dinheiro no fim do mês, ninguém falta. O nego trabalha doente, trabalha se arrastando, sei lá, trabalha, porque vai doer no bolso. Mas a casa de Deus não, sabe? É tão simples dizer, hoje eu estou cansado, hoje é aquilo outro, essa semana eu não estou muito disposto, e assim vai por diante, sabe? Você está dando essa devida atenção que você deveria estar? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque se você não estiver dando a devida atenção, você está sendo uma pessoa negligente. E quem está por trás da tua negligência, você acha que é seu anjo da guarda? Você acha que é seus espíritos familiares? Lógico que não é. Aí você diz, mas eu estou fazendo assim, estou bem. Não, eu falei que quando a sua vontade está no caminho da ilusão, você está sendo fascinado. Você está bem sendo fascinado? Ótimo. Até quando? Até quando? Porque a espiritualidade inferior sabe trabalhar isso como ninguém. Mandei você sob uma influência morna. Você nem é nem deixa de ser. Você nem está em cima nem está embaixo.
Você nem é quente nem é frio. Para que quando faltar a vitalidade da tua existência, eles já caem em subjugação em cima de você, porque aí você não vai ter mais resistência para poder lutar contra eles. É isso que você quer que aconteça? Se é, paciência, continue vivendo do jeito que está. Não é isso que eu te oriento. Nem estou aqui para isso. Estamos aqui para dar a devida atenção às coisas, sabe? Então, primeiro, está dando atenção para você, porque se você não estiver dando atenção para você, meu amigo, não venha dizer que você vai estar dando atenção como deveria dar para a sua família, porque você não está dando, nem nunca deu. Não venha dizer que você está dando a devida atenção para o meio social, porque também não está dando, nunca deu. O homem, quando ele é um homem alinhado com os princípios que Deus deu para ele, ele é um homem que a gente chama de homem holístico. Ele pensa uma coisa, fala o que pensa e faz o que fala. Tem alguém aqui que age assim, 24 horas por dia? Não tem. Então a gente precisa dar devida atenção a como nós somos, às nossas fraquezas. Porque a espiritualidade inferior vive usando isso da gente. É como está lá no livro dos Espíritos, eles falam para Kardec, geralmente são eles que vos dirigem. Você sente que os Espíritos estão lhe dirigindo? Nem percebe. A coisa é sutil. Então veja se está dando a devida atenção em tudo que você está aqui nessa vida passando. Porque se não estiver dando, você é negligente. Se você é negligente, você está do lado da espiritualidade inferior. Eu sempre falei para vocês, do ponto de vista afetivo, só tem 2 caminhos. 2. Não tem 3. Ou você está certo ou está errado. Ou você está do lado do bem ou está do lado do mal. Se você não está com um, está contra o outro. E é como Jesus falou: quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. 3 evangelhos já está registrado isso de Jesus. 3. Você acha que ele foi radical? Não, ele foi coerente. Radical não tem coerência, ele tem coerência. Porque ele sabia muito bem que ele estava do lado da verdade. E muito bem que a gente estava do lado da mentira, da hipocrisia. Por isso que ele falou isso. Ele pediu para que a gente fosse integral o tempo todo, sabe? Pensar, falar e fazer, assumindo as consequências do que a gente tem que assumir em nossa vida. Então, que analise aonde está a tua atenção. Está fazendo com dedicação? Isso é tão grave, mas isso é tão grave. Os espíritos são tão comprometidos na negligência, que tem uma doença que é extremamente comum hoje em dia, e que as pessoas ainda não perceberam que a causa básica da doença é a falta de atenção, que é o TDAH, a hiperatividade com transtorno da atenção. Você acha que esses espíritos estão assim por quê? Porque eles sabiam e tinham consciência que deveria dar a devida atenção naquilo que ele estava fazendo nas encarnações anteriores e não deram. E pecaram. E é como Jesus falou: aquele que comete pecado é escravo do seu pecado. E aí? É difícil você ter uma família que não tem um TDAH. Muito difícil. Então você pare e veja que se você não trabalhar com integridade e aquilo que está ao teu alcance fazer, você já está comprometendo as estruturas do teu cérebro perispiritual. E você vai receber as consequências disso na próxima encarnação. É assim que acontece. Já imaginou quantas pessoas não foram negligentes para estar nascendo desse jeito hoje em dia? Procure dar a devida atenção para as coisas. É melhor que você faça isso. Não importa se você está cansado, exaurido, não interessa. Não interessa. A gente tem que entender que
O merecimento do que a gente vai receber está diretamente proporcional ao esforço que a gente está fazendo. Você fazer coisas boas sem esforço nenhum, isso não vai ter merecimento, não. E não sou eu que estou inventando isso, não. Isso está no livro dos Espíritos da gente. Né? O merecimento é diretamente proporcional ao esforço e à dificuldade que você tem para realizar. Então, se você está cansado, está difícil, é a oportunidade de você fazer alguma coisa para ter algum merecimento. Dê atenção. Outra coisa que a gente vê que a gente falha muito, além da atenção, é a imprudência, que consiste em uma ação que não foi pensada, feita sem precaução. É quando falta a reflexão. A gente sempre fala, e eu gosto muito de alinhar a prudência com analisar consequências das coisas. É fundamental isso na vida da gente. No livro do nosso Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, está lá escrito isso, entende? A verdadeira felicidade e a infelicidade nossa. E lá ele explica que a verdadeira felicidade ou infelicidade a gente tem que calcular, sabendo o que vai acontecer conosco quando a gente chegar no mundo espiritual, sobre aquilo que a gente está fazendo agora no mundo corporal. Tudo que eu fizer hoje, eu seja prudente e analise o que é que vai acontecer comigo no mundo espiritual quando eu lá chegar, se eu fizer assim assado. Isso é você ter prudência, é analisar as consequências das coisas. Isso é tão importante, mas isso é tão importante que existe um departamento nosso da consciência, que é chamado consciência moral, que se fundamenta exclusivamente nisso. Consciência moral é a capacidade que eu vou ter que analisar o que eu vou fazer em relação a mim e aos outros, sabendo que eu terei que assumir responsabilidade e as consequências dos meus atos. Toda vez que você trabalha essa consciência moral, você desenvolve o senso moral. Toda vez que trabalha a consciência moral, você desenvolve senso moral. Você sabe qual é o peso disso para nós que somos espíritas? Senso moral são sentimentos que condizem com a moralidade. A gente veio aqui na Terra para isso, melhorar a nossa afetividade, trabalhar sentimentos nobres, sentimentos que geram aproximação. Você quer trabalhar sentimentos nobres? É obrigação sua trabalhar a sua consciência moral, senão você não chega lá. Daí a importância da prudência, de analisar as consequências e da responsabilidade que a gente tem sobre o que vai fazer. É por isso que Kardec fala para nós que a caridade não exclui o bom senso, a prudência e a razão. Você que gosta de fazer caridade, achando que fora da caridade não há salvação, porque isso é verdade, fora da caridade não há salvação. Agora você está fazendo a caridade com bom senso, com prudência e com a razão, porque se você não estiver fazendo baseado nessas três coisas, você pode até fazer na caridade para o outro e o outro sendo beneficiado, mas você não vai receber nada em troca. É assim que funciona a coisa. As pessoas veem um resumo de um princípio e, diante da mediocridade de cada um, faz aquele resumo do princípio sem analisar a profundidade de como deve ser praticado, achando que estão conquistando o céu com isso. Fascinação é viver de ilusão. Tudo que você fica na superficialidade é fascinação, é viver de ilusão. Está dando para entender a coisa como que é, gente? Porque é muito interessante, sabe? Às vezes chega na casa e diz: estou padecendo de obsessão simples, tem alguém me perturbando e tal, está subjugado, todo mundo está vendo, mas não chega um dizendo que eu estou fascinado. Eu nunca recebi ninguém, nem no meu consultório, ninguém dizendo: eu estou vindo aqui porque eu estou fascinado. Nunca.
E Kardec fala isso no livro dos médiuns. Ele fala que sobre o fascinado, a pessoa pode fazer de tudo. Mas tem muitos casos que, por mais que você queira esclarecer, eles não vão enxergar. E em tais casos você tem que deixar o tempo agir. Sai de perto. O tempo vai agir. Porque as consequências da própria vida, com as atos equivocados que eles vão estar praticando, vão gerar muito sofrimento e dor. Aí, então, quem sabe talvez acorde. Quem sabe? É sobre a base do que a gente está estudando que a gente tem que entender o contexto da obra, de como eu vou me enquadrar nisso que eu estou estudando. Nós somos vacinados contra a obsessão? Ninguém é. Todo mundo passa por obsessão simples. Aquele que diz que não passou, já está passando e já está fascinado. Porque não sabe enxergar o mal que existe nele. É assim que a coisa acontece. Kardec, na Revista Espírita de 1863, no ano de janeiro, no mês de janeiro, ele fala justamente isso. Num estudo muito amplo e profundo que ele fez sobre a obsessão. E ele fala lá também que muitas vezes a pessoa é obsessora dele mesmo, que não tem nem espírito do lado dele, é ele que se obsedia com ele mesmo. Então que a gente pense um pouco nisso. Porque toda vez que você é imprudente, toda vez que você não reflete sobre as consequências das coisas que você está fazendo, você vai cometer muitos crimes diante da lei de Deus. Pode estar sendo até legal do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino você está sendo um criminoso. Porque toda vez que eu estou ferindo a lei, eu sou um criminoso. Quando eu estou ferindo a lei dos homens, eu não sou um criminoso? A lei de Deus é do mesmo jeito. E se você for ler o livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 1, o Druso explica para ele lá como é que são as trevas. Ele fala que a grande massa do que vive aqui, que estageia alguns anos até centenas, são pessoas que foram criminosas, delinquentes, ou praticaram vícios aqui na terra. Delinquente diante da lei de Deus. Então, que a gente compreenda melhor, que a gente tem o dever de analisar as consequências do que eu vou fazer. Se eu for faltar hoje na casa espírita, sem justificativa, qual é a consequência disso? É meu anjo da guarda estar junto comigo? Ou são os amigos menos esclarecidos que vão estar sorrindo junto de mim? Analisa, veja a consequência dos atos que você vai praticar. Se eu assumir e dar conta disso aqui, e eu não vou dar conta disso aqui, quais as consequências que vai ter com as pessoas que estão esperando que eu dê conta disso? Pensa, é para isso que a gente está estudando. É isso que exclusivamente vai dar vazão que a espiritualidade inferior fique nos influenciando. As pessoas não gostam de ser influenciadas por entidades inferiores. Mas será que elas estão dispostas a querer aprender realmente tudo que ela fez que gerou essa influenciação? É como diz Hipócrates numa frase que eu trouxe aqui para vocês. Antes de curar as pessoas, pergunta se elas estão dispostas a se afastarem das coisas que causaram a doença. Não é uma boa pergunta essa? Então aprenda a ser prudente, analisando as consequências. Porque pior do que isso aqui, negligência e imprudência, é a imperícia. É a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica. É uma incompetência. Nessas horas agora eu me lembrei do meu amigo Cortella. Ele disse: se existe perigo na vida, o primeiro deles é você dar função para uma pessoa incompetente. Incompetente com motivação. Incompetente com motivação. É pior ainda, né? Não é você dar a função, e o outro é se sentir motivado diante da incompetência dele. Aí a desgraça é grande, meu irmão. Aí não tem quem segure, meu. Você imagina o que é você chegar no médico que é incompetente e dizer: opera a minha barriga. Você vai deixar? Não é interessante isso?
Mas para fazer as coisas que está ao seu alcance fazer e que você não faz, você manda incompetente fazer isso. Você quer ver um exemplo bem interessante? Quais são as babás que vocês estão colocando dentro de casa para educar os filhinhos quando eram pequenos? Você já parou para pensar nisso? Muitas mães abdicam da tutela da maternidade para colocar os outros. E acham que isso está tudo certo. Será que está? Será que está? Toda vez que você foge da sua responsabilidade da paternidade e educar moralmente seus filhos e coloca sobre a responsabilidade da escola, você está fazendo a mesma coisa. Você está sendo um incompetente e passando o bastão da competência para outro. E para outro que você não sabe nem se tem competência. Que você vê hoje em dia alguns professores falando absurdo nas escolas, você sai em tudo que é rede social aí. Inclusive com desvio de sexualidade para os seus filhos. Você dá educação sexual para o seu filho? Ou você acha que aquilo ali não se deve falar isso para a criança? A criança é inocente. Não, tem que falar. Se Deus já deixou no desenvolvimento da criança, ela com 2, 3 anos, já ter reflexo anal como fonte de prazer, é porque tem que ter uma educação para aquela criança, meu. Se você pega a criança, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos se masturbando, é porque você tem que dar educação para aquela criança, meu. A gente não tem que se exibir da nossa responsabilidade, da nossa competência. Porque a gente assume cargos e assume cargos em cima de cargos. Eu estou falando de cargos que todo mundo tem, que é paternidade. São poucos os que não têm. E a coisa chega num absurdo hoje em dia, que 21% dos casais casam para não ter filhos. Casam exclusivamente por quê? Porque quer ter o gozo do sexo, mas sem filho para não atrapalhar a vida deles. Filho dá muito trabalho. Será que na natureza existe isso? Ou a natureza faz justamente o contrário? Que é para a propagação das espécies aqui na Terra. Será que Deus deu a inteligência para o homem para ele usar nesse sentido? Ora, se 21% dos casais fazem isso, alguém na tua família deve estar fazendo também. Não deve estar muito longe isso. Não deve. Então, que a gente pense e reflita um pouco. Será que a gente deu a devida educação aos nossos filhos, já que eles não estão grandes? Ou se quando eles são pequenos, será que a gente já está dando? Será que nós, como avós, estamos dando também isso para os nossos netos? Pois é. Dar função para um incompetente é realmente um perigo. Mas você vai dizer, será que ele não veio preparado para isso? Aí eu peço para ler o livro Os Mensageiros de André Luiz. Que lá o Vicente fala para ele, André, ele estava falando com o André, que André, ele falou que lá no nosso lar tinha salas e galpões e trabalhos exclusivamente para as pessoas que eram médicas, né? E André Luiz disse, poxa, mas eu sou médico, você é médico, por que a gente não está lá? Aí ele fala, André, nós falhamos como homens, quem dirá como médico? Olha o tamanho da resposta que ele deu. Quer dizer que nem para ser homem a gente foi, nem para cumprir com as funções de homem a gente cumpriu. Quem dirá ser médico? E ele dá o exemplo. Aqui existem galpões imensos, onde muitas mulheres são reeducadas em função da maternidade. Aqui existem galpões imensos, onde infindáveis nomes de homens estão lá para aprender novamente o dever da paternidade, que não cumpriram como deveriam, e se comprometeram, estão lá para aprender novamente. Será que a gente está nesse meio ou não? Será que eu dei a devida educação para os meus? A consciência de cada um é quem vai dizer. Mas uma coisa é certa, sabe? A gente sempre pode fazer melhor do que a gente fez. Sempre.
Sempre a gente tem pessoas precisando do nosso auxílio. Nossos filhos não são só aqueles que nascem através daquele casal que gerou. Tem muitos filhos nossos aí que estão precisando de ajuda, que batem nossa porta e muitas vezes a gente se nega a ajudá-los. Tem muitas crianças precisando de ajuda. Quantas crianças não vêm aqui para essa casa espírita precisando de alguém que vá ajudar e levar um pouco de educação para ela dentro da doutrina espírita, e que as pessoas fogem da sua responsabilidade? Ah, eu não estou preparado? Pô, você não está preparado para ajudar na educação de uma criança? Então você não está preparado para ser pai nem mãe também, né? Porque se você não presta para aqueles ali, durante uma horinha que vai levar alguma instrução, você presta para ficar com seu filho, que vai conviver com você às 24 horas do dia? Tem alguma coisa errada, não tem? Você é o incompetente para ajudar aquele que está ali fora, precisando de alguma coisa, mas você acha que é competente para ajudar só os seus? Será que não tem um dedo de egoísmo aí, de ilusão também? Então, se existe perigo na vida, e tenha cuidado com isso, entende? É você dar função para uma pessoa incompetente. E se aquele incompetente se sente motivado, como o Tasso falou aqui, aí o estrago vai ser imenso, tá entendendo? Porque ele vai fazer horrores, sabe? Vai virar um escarcéu a coisa, tá entendendo? Então é isso que a espiritualidade inferior sabe, que a gente tem falhas, e é através delas que eles ficam nos influenciando, e põe uma coisa na tua cabeça: eles não vão chegar te afrontando, batendo na tua cara. Eles vão chegar te massageando no teu ego, para que você, iludido no seu ego, dê vazão cada vez maior à sua incompetência, à sua imprudência, à sua negligência. Porque quanto mais você ficar comprometido, maior vai ser o remorso amanhã. E o remorso é o que nos escraviza. Porque é como Jesus mesmo falou: aquele que comete pecado é escravo do seu pecado. Não tem boca, está lá com ele. E o que é que eu vou estar fazendo com o meu pecado? Olhando para trás, vendo que eu tive inúmeras oportunidades para fazer diferente, fui alertado inúmeras vezes e continuei na minha ilusão. A coisa é simples, é objetiva, e é de fácil análise, gente. O que nos falta é fazer um esforço em nosso espírito, se desprendendo um pouco das ilusões do ego, para que você tenha uma visão mais ampla. E tendo essa visão mais ampla, você comece a ter em você um despertamento interior, para que você mude para o caminho do bem, do belo e do bom. Porque caso contrário, não vai ter jeito. Você vai continuar sendo descuidado. Então, é isso que eu queria alertar um pouco para vocês, de negligência, imprudência e imperícia, para que vocês colocassem não só em algumas coisas do ponto de vista pessoal, não, mas também do ponto de vista conjugal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista social. Porque nós estamos passando por provas, expiações e missões nesses departamentos que a gente falou aqui. Então, como eu estou falando para vocês, não sou eu que estou inventando. Está lá em Obras Postas, Kardec mostrando isso para a gente, sabe? Então é melhor você acreditar, já que você disse que é espírita, né? É por isso que o Raul Teixeira fala: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Se você não aguenta, vai procurar outra coisa, está entendendo? Então, que a gente entenda isso, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas nos acompanhem dentro do espiritismo junto conosco, mas nem todos aguentam. E na família nossa, às vezes é muito difícil você pegar uma família toda que segue a coisa. Alguns não vão aguentar. É preciso ter paciência e continuar com perseverança no campo.
Mas outra coisa que ele fala para nós, que nos prende com a espiritualidade anterior, é o orgulho. Sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. Pois é. Esse aqui a gente já falou tanto, né? Mas a gente não pode cansar de falar. Porque lá, também no livro Obras Póstumas, acho que vocês vão sair daqui para ver esse livro hoje. Foi o que eu mais falei. Está lá uma mensagem de Kardec do orgulho e do egoísmo. Vai ler. Vai ler, porque ele explica que o pontapé inicial que fez com que a gente fugisse do caminho do bem foi quando a gente quis se destacar dos outros. Isso é um orgulho. Isso é você se destacar. Então você quis se destacar no meio daqueles que você estava vindo. Não estava indo bem, evoluindo. Você quis ser melhorzinho que os outros. Quis se destacar, dançou. Competição. Pois é, aí você quis se destacar, você começou a valorizar seu ego. Aí nasceu o egoísmo. É o orgulho que é o pai do egoísmo. E ao mesmo tempo o egoísmo quer ser o pai do orgulho para que ele não perca aquele que Deus foi filho dele. Então fica um retroalimentando o outro. O orgulho e o egoísmo, eles andam de braços dados. Mas a pontapé inicial é o orgulho. E por que que isso é importante? Porque a gente tem que matar a cobra no ninho, não é assim que se fala? Mata a bicha no ninho. E o ninho da coisa é o orgulho. Comece a educar esse sentimento excessivo de contentamento a respeito de si mesmo. Como diz na minha terra, baixa a tua bola, diminui, menos, tá? Menos, fala assim, né? Menos, é isso aí. Humilda teu orgulho. Vê o que é que tu está fazendo. Se você quer ter contentamento com você mesmo, veja se você está tendo descuido ou não. Se você não estiver tendo descuido, não sendo negligente, não sendo imprudente, não sendo praticando a imperícia, paciência, então você está legal da vida, tá entendendo? Agora eu duvido muito que alguém não esteja praticando isso. Duvido muito. Então se você sabe que é uma pessoa que tem fraqueza, que não tem firmeza moral, que foi o primeiro que a gente viu, se você sabe que é uma pessoa que é descuidada, é negligente, imprudente, imperido, como é que você vai querer enaltecer suas qualidades, hein? Como? E isso é tão delicado, esse tal de orgulho, que ele te encanta tanto, que é ele que te impede de você praticar o autoconhecimento. Porque quando você pratica o autoconhecimento, você conhece suas fraquezas. Você conhece os seus descuidos. E você conhecendo que você é fraco e descuidado, como é que você vai ter um sentimento excessivo de contentamento? Eu vou ficar contente com o meu descuido? Jamais. O orgulho, ele quer destaque. Ele quer estar acima. Ele está querendo mostrar luzes. E aí não dá certo. Então, os nossos irmãos, que são inferiores tanto quanto nós somos inferiores, sabem que nós também somos orgulhosos. Nós somos desse jeito. E a única coisa que tem a capacidade de frear e educar nosso orgulho é eu reconhecer que eu sou orgulhoso. Eu só vou cuidar de um problema quando eu reconheço que eu tenho um problema. Como é que eu vou cuidar de uma coisa que eu não conheço que tem? Ou eu acho que não tem? Eu não vou cuidar. Você está falando de orgulho, e a pessoa acha que não é, então fica por isso mesmo. De que adiantou? Não adiantou de nada. Então tenha a hombridade. Chega de noite, analisa o que você fez durante o dia. Veja a quantidade de fraqueza, de falta de firmeza moral você teve. Vê que muitas vezes você tinha condição de fazer melhor e você se acovardou na hora e fugiu, como diz na minha terra, saiu pela tangente.
Quantas vezes e possibilidades você teve de ajudar o próximo e você disse, não, deixa isso para lá. Isso é fraqueza moral, sabe? Quantas vezes você foi descuidado com você, com os seus, com aqueles que Deus te deu, e você, saiu de fininho. É complicado isso, porque o orgulho, ele encontra desculpa para tudo, para tudo. Você tem que estar querendo olhar para você e dizer, eu quero ver o tanto que eu fui orgulhoso hoje. Só assim é que você vai conseguir vencer esse monstro que existe em cada um de nós. Não tem outra alternativa. O outro não vai nunca te mostrar teu orgulho. E quando mostrar teu orgulho, você vai ficar ferido e ofendido com o outro. É você enfrentando a você. É você querer deixar de ser orgulhoso. E você só vai fazer isso quando você tiver um pouco de visão espiritual, sabe? Vai ser vendo as coisas no mundo espiritual que você começa a ver a pobreza que é a situação humana que a gente vive. Aí você vai querer e realmente vai fazer. Não vem com essa história de dizer eu vou tentar, porque quem tenta não quer. Quem tenta já é um orgulho vencendo, arrumando uma explicação. Eu tentei, mas não deu certo. Então, quando você resolver deixar de ser orgulhoso, você vai fazer. Eu vou fazer o autoconhecimento. Eu vou querer encontrar aquilo que Jesus disse, quando falou, sois iguais a túmulo, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas cada criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedece? Acaso atende, em primeiro lugar, às vaidades humanas com as opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna.
verdadeiramente aqueles que estão afligidos. Não os deixeis